Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a série O Grande Conflito, capítulo 19, Luz por entre as trevas, ou a esperança. Antes de eu falar sobre este assunto, eu peço a ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificação para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. É totalmente grátis, não custará nada para vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus, por trazer mais esse tema, cara, do grande conflito, cara, para que as pessoas possam saber o que a serva do Senhor Ellen G. White passou nesses anos todos, escrevendo, cara, este conteúdo maravilhoso, esse conteúdo que é ignorado por outras pessoas, mas que essas pessoas precisam saber da verdade. Por isso, meu Deus, venho aqui hoje relatar, cara, mais um assunto desse grande livro. Tudo isso, fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor, que eu pregar esta palavra. Faça-me de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Luz por entre as trevas. Obra de Deus na terra apresenta, séculos após século, uma impressionante semelhança em cada grande reforma ou movimento religioso. Os princípios do trato de Deus com os homens não são sempre os mesmos. Os importantes movimentos do presente têm seu paralelo naqueles do passado, e a experiência da Igreja nos primeiros tempos tem lições de grande valor para o nosso tempo. Nenhuma verdade é mais claramente ensinada na Bíblia do que aquela que Deus, pelo seu Espírito Santo, dirige especialmente aos seus servos sobre a terra nos grandes movimentos que levaram avante a obra da salvação. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, empregados por Ele para cumprir seus propósitos de graça e misericórdia. Cada um tem sua parte a desempenhar, a cada qual é concedida uma medida de luz adaptada às necessidades de seu tempo, e suficiente para habitá-lo e efetuar a obra que Deus lhe deu a fazer. Mas nenhum homem, embora honrado pelo céu, chegou a compreender plenamente o grande plano da redenção, ou mesmo a perfeição apreciação do divino propósito na obra indicada para o seu próprio tempo. Os homens não compreendem totalmente que Deus deseja cumprir pela obra que lhes dá a fazer. Eles não conseguem entender em todos os seus ângulos a mensagem que proclamam em seu nome. Porventura alcançarás o caminho de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não aconteceram. Jó capítulo 11, verso 7, Isaías capítulo 55, versos 8 e 9, e capítulo 46, versos 9 e 10. Mesmo os profetas que foram favorecidos com iluminação especial do Espírito não captaram plenamente o significado das revelações a eles confiadas. O sentido deveria ser tornado claro à medida que o tempo fosse passando e o povo de Deus necessitasse das instruções nelas contidas. Pedro, escrevendo sobre a salvação trazida à luz pelo Evangelho, diz: da qual salvação inquiririam e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que o tempo ou que a ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir, e a glória que lhe se havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam. 1 Pedro capítulo 1, versos 10 a 12.
conquanto não fosse dada aos profetas a compreensão cabal das coisas que lhes eram reveladas. Buscavam eles ardentemente obter toda a luz que Deus se agradará em manifestar. Inquiririam e trataram diligentemente, indagando que o tempo ou ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, que eles são para o povo de Deus na era cristã, para cujo benefício essas profecias foram dadas aos seus servos, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam. Observem como os santos homens de Deus inquiririam e trataram diligentemente as revelações que lhes foram dadas para gerações ainda não advindas. Contrastem seu santo zelo com a apática despreocupação com que os favorecidos dos últimos tempos tratam esse dom celestial. Que repreensão a indiferença comodista e amante do mundo que se contenta em declarar que as profecias não podem ser compreendidas. Embora a mente fina do homem não seja capacitada a penetrar os concílios do infinito ou a compreender integralmente a operação de seus propósitos, todavia, frequentemente ocorre que, por causa de algum equívoco ou negligência de sua parte, eles tão vagamente compreendem as mensagens do céu. Não raramente a mente do povo e mesmo dos servos de Deus se acha tão cegada pelas opiniões, tradições e falsos ensinos dos homens que só parcialmente pode aprender as grandes coisas que ele revelou em sua palavra. Assim aconteceu com os discípulos de Cristo mesmo quando o Salvador estava pessoalmente com eles. Suas mentes haviam se tornado tão impregnadas da ideia popular sobre o Messias como um príncipe temporal, que exaltaria Israel ao trono de um império universal, que eles não percebiam o sentido de suas palavras predizendo seus sofrimentos e morte. O próprio Cristo os enviará com a mensagem: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 15. Aquela mensagem estava baseada na profecia de Daniel capítulo 9. O anjo declara que há 69 semanas a estender-se-iam até o Messias, o príncipe, e com grandes esperanças e gozosas expectativas, os discípulos ansiavam o estabelecimento do reino do Messias em Jerusalém para governar sobre toda a terra. Pregaram a mensagem que Cristo lhe confiara, embora não houvesse compreendido seu significado, conquanto seu anúncio estivesse fundamento em Daniel 9, versículo 25. Eles não viriam no versículo seguinte do mesmo capítulo que o Messias deveria ser tirado. Desde seu nascimento, o coração dos discípulos havia sido direcionado para a antecipada glória de um império terrestre, e isso lhes cegou a compreensão das especificações da profecia e das palavras de Cristo. Eles cumpriram seu dever apresentando à nação judaica o convite de misericórdia, e então, no próprio tempo em que se esperavam ver o Senhor ascender ao trono de Davi, viram-no ser agarrado como um malfeitor, açoitado, escarnecido, condenado e erguido sobre a cruz do Calvário. Que desespero e angústia oprimiam o coração dos discípulos entre os dias em que o seu Senhor dormia na tumba. Cristo havia vindo no tempo exato e de maneira predita na profecia. O testemunho das Escrituras fora cumprido em todos os detalhes de seu ministério. Ele havia pregado a mensagem da salvação e sua palavra era com autoridade. O coração de seus ouvintes havia testemunhado ser ela do céu. A palavra e o Espírito de Deus atestavam a divina comissão de seu Filho. Essa predição que a serva do Senhor L.G. White está falando é da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Era a profecia que eu amo estudar e pregar. É a mais longa profecia da Bíblia. Cara, estudem também. Cara, tentam procurar e estudar essa profecia. É maravilhosa. Os discípulos ainda se apregavam com indefectível afeição ao Mestre amado. E a desrespeito disso, suas mentes estavam envoltas em incerteza e dúvida. Em sua angústia, eles não se lembraram então das palavras de Cristo que apontavam antecipadamente para o seu sofrimento e morte. Se Jesus de Nazaré fosse o verdadeiro Messias, teriam eles sido assim mergulhados em amargura e desapontamento.
Essa era a dúvida que lhe se torturava a alma enquanto o Salvador jazia no sepulcro durante as horas sem esperança daquele sábado que transcorreu entre sua morte e sua ressurreição. Embora a noite de aflição trouxesse negror sobre esses seus seguidores de Jesus, todavia não foram eles abandonados. Diz o profeta: se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Ele me trará a luz e eu verei a sua justiça. Nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e luz são para ti a mesma coisa. Deus falou: aos justos nasce luz nas trevas. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Falo-eis caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Estas coisas lhes farei e nunca os desampararei. Miqueias capítulo 7, versos 8 e 9. Salmos capítulo 139, verso 12. E capítulo 112, verso 4. E Isaías capítulo 42, verso 16. O anúncio que havia sido feito pelos discípulos em nome do Senhor estava correto em cada particular, e os eventos para os quais ele apontava estavam então tendo lugar. O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Havia sido sua mensagem. Ao término do tempo, há 69 semanas de Daniel 9 que deveriam se estender até o Messias. O ungido, Cristo receberá a unção do Espírito depois de seu batismo no Rio Jordão por João Batista. E o reino de Deus que eles declararam estar às portas foi estabelecido pela morte de Cristo. Esse reino não era como eles haviam sido ensinados a crer, um império terreno. Também não era o reino futuro imortal que será estabelecido quando o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, reino eterno no qual todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel capítulo 7, verso 27. De acordo com a utilizada na Bíblia, a expressão reino de Deus é empregada tanto para o reino da graça como para o reino da glória. O reino da graça é mostrado por Paulo na Epístola aos Hebreus, depois de apontar para Cristo compassivo intercessor que pode compadecer-se de nossas fraquezas. Diz o apóstolo: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça. Hebreus capítulo 4, verso 16. O trono da graça representa o reino da graça, pois a existência de um trono implica a de um reino. Em muitas de suas parábolas, Cristo usa a expressão o reino dos céus para designar a obra da graça divina no coração dos homens. Assim, o trono de glória representa o reino de glória, e este reino é referido nas palavras do Salvador. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus capítulo 25, verso 31 e 32. Este reino ainda está no futuro, não será estabelecido antes do segundo advento de Cristo. O reino da graça foi instituído logo após a queda do homem, quando foi ideado um plano para a redenção da raça culpada. Existiu ele então no propósito de Deus e por sua promessa, e mediante a fé os homens poderiam tornar-se seus súditos. Mas de fato ele não foi estabelecido até a morte de Cristo. Mesmo depois de iniciar seu ministério terrestre, o Salvador, cansado da obstinação e ingratidão dos homens, poderia ter desistido do sacrifício do Calvário. No Getsêmani, a taça da aflição tremeu-lhe na mão. Ele poderia então ter enxugado o suor sanguinolento da fonte e deixado a raça culpada perecer em sua iniquidade. Houvesse ele feito isso, não haveria redenção para o homem caído. Mas quando o Salvador rendeu sua vida em seu último suspiro, clamou: está consumado. Ficou então garantido o cumprimento do plano da redenção. A promessa de salvação feita ao pecaminoso par no Éden foi ratificada. O reino da graça que antes existiria pela promessa de Deus foi então estabelecido. Desse modo, a morte de Cristo, o próprio evento que os discípulos haviam visto como a destruição final de suas esperanças, foi a que as confirmou para sempre. Ainda que isso lhes houvesse trazido atroz desapontamento,
foi a prova culminante de que sua crença era correta. O evento lhes trouxe pranto e desespero, foi o que abriu a porta da esperança a cada filho de Adão, e no qual se centralizava a vida futura e a fidelidade eterna de todos os fiéis de Deus de todos os tempos. O propósito da infinita misericórdia estava alcançando seu cumprimento, embora causassem desapontamento aos discípulos. Se bem que o coração deles houvesse sido conquistados pela graça divina e pelo poder dos ensinos daquele que falou como homem algum jamais falará. Entretanto, misturado com o puro ouro do amor deles por Jesus, achava-se a algama do orgulho humano e das ambições egoístas. Mesmo no cenáculo, na hora solene em que o seu mestre estava prestes a entrar sobre as sombras do Getsemane, houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Lucas capítulo 22, verso 24. Sua visão estava ocupada pelo trono, a coroa e a glória, conquanto que juntamente diante deles estavam a vergonha e a agonia do jardim, do tribunal da cruz do Calvário. Foi seu orgulho, a agonia do jardim do tribunal. Foi seu orgulho no coração e a sede de glória mundana que os levou a apegar-se tão tenazmente ao falso ensino de seu tempo e a passar por alto as palavras do Salvador que mostravam a verdadeira natureza de seu reino e apontavam para sua agonia e morte. E esses erros resultaram na prova aguda mais necessária, permitida para sua correção. Ainda que os discípulos tivessem entendido mal o significado de sua mensagem e vissem malogradas as suas expectativas, contudo haviam pregado a advertência e a eles dada por Deus, e o Senhor recompensaria sua fé e honrar-lhes a obediência. E a eles fora confiada a obra de anunciar a todas as nações o glorioso Evangelho do Senhor ressurgido. Foi objetivando prepará-los para esta obra que foi permitida a experiência que lhes apareceu tão amarga. Depois de sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos no caminho para Emaús, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27. Emocionou-se o coração dos discípulos, sua fé foi despertada, foram de novo gerados para uma viva esperança. 1 Pedro capítulo 1, verso 3. Mesmo antes de Jesus se revelar a eles, era seu propósito iluminar-lhes o entendimento, firmar-lhes a fé na firme palavra da profecia. Desejava que a verdade lançasse profundas raízes em suas mentes, não meramente porque ela foi apoiada por seus testemunho pessoal, mas por causa da evidência inquestionável apresentada pelos símbolos e sombras da lei cerimonial e pelas profecias do Velho Testamento. Era necessário aos seguidores de Cristo ter uma fé inteligente, não apenas para o seu próprio benefício, mas para que pudesse levar o conhecimento de Cristo ao mundo. E como primeiro passo na comunicação desse conhecimento, Jesus dirigiu seus discípulos para Moisés e os profetas. Este foi o testemunho dado pelo Salvador ressurreto a respeito do valor e a importância das Escrituras do Velho Testamento. Que mudança se operou no coração dos discípulos ao contemplarem uma vez mais o querido semblante do Mestre. Lucas capítulo 24, verso 32. Num sentido mais completo ou perfeito de que antes haviam achado daquele que Moisés escreveu na lei e os profetas. A incerteza, a angústia e o desespero eram lugar à segurança perfeita e uma fé esclarecida. Não surpreende que depois da ascensão do Senhor os discípulos estivessem sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. O povo, sabendo apenas da morte ignominiosa, confusão e derrota, mas contrastavam ali alegria e triunfo. A luminosa do Salvador procurava ver seu rosto a expressão de tristeza, confusão e derrota, mas contestavam ali alegria e triunfo. Que preparo receberam esses discípulos para a obra que se achava diante deles. Tinham passado pela mais terrível prova que lhes era possível experimentar, e visto como que quando para o entendimento humano tudo estava perdido, a palavra de Deus se cumpriria triunfantemente. Dali por diante, o que poderia abalar-lhes a fé ou esfriar-lhes o ardor do seu amor? Não mais cortante tristeza tinha firme consolação e uma esperança que era como o âncora da alma segura e firme. Hebreus capítulo 6, versos 18 e 19.
haviam sido testemunhas da sabedoria e poder de Deus e estavam convencidos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura seria capaz de separá-los do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em todas estas coisas, diziam eles, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos capítulo 8, versos 38, 39 e 37. A palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, verso 25. E quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes a quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, verso 34. Diz o Senhor, o meu povo não será envergonhado para sempre. Joel capítulo 2, verso 26. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, verso 5. Quando no dia da ressurreição esses discípulos encontraram o Salvador e ardia-lhes o coração ao ouvirem suas palavras. Quando olharam para a cabeça, as mãos e os pés feridos por amor deles, quando antes de sua ascensão Jesus os levou até Betânia, e erguendo as mãos para abençoá-los, ordenou-lhes, ide por todo o povo, pregai o evangelho, e acrescentou, eis que estou convosco todos os dias. Marcos capítulo 16, verso 15, e Mateus capítulo 28, verso 20. Quando no dia de Pentecostes desceu o prometido Consolador e o poder alto lhes foi dado, e a alma dos crentes estremeceu com a presença consciente do Senhor que ascenderá ao céu. Então, mesmo que tivessem de passar como Jesus através do sacrifício e martírio, será que eles tocariam o mistério do Evangelho de sua graça, e com a coroa da justiça ser recebida na vinda de Cristo pela glória de um trono terrestre que havia sido a esperança de seu primeiro discipulado? Aquele que é capaz de fazer muito mais abundantemente que pedimos ou pensamos, outorgar-lhes, juntamente com participação de seus sofrimentos e a comunhão de sua alegria. Alegria de trazer muitos filhos à glória, alegria inexprimível, o eterno peso da glória, com que diz Paulo, nossa leve e momentânea tribulação não é para ser comparada. A experiência dos discípulos que pregaram o evangelho do reino no primeiro advento de Cristo tem a sua contraparte na experiência daqueles que proclamaram a mensagem de seu segundo advento. Assim como os discípulos saíram a pregar, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Miller e seus companheiros proclamaram que o período profético mais longo e o último apresentado na Bíblia estava prestes a terminar, que o juízo estava próximo e que deveria ser instaurado o reino eterno. A pregação dos discípulos com relação ao tempo baseava-se nas 70 semanas de Daniel 9. A mensagem apresentada por Miller e seus companheiros anunciava o encerramento dos 2.300 dias de Daniel 8:14, dos quais as 70 semanas formam uma parte. A pregação de cada uma estava baseada no cumprimento de uma parte diferente do mesmo grande período profético. Semelhantemente aos primeiros discípulos, Guilherme Miller e seus companheiros não compreenderam plenamente o significado da mensagem que propagavam. Erros há muito tempo estabelecidos e acariciados na igreja impediram-nos de alcançar uma correta interpretação de um ponto importantíssimo da profecia. Portanto, a despeito de proclamarem a mensagem que Deus lhe havia comissionado para darem ao mundo, sofreram eles desapontamento por terem uma errônea compreensão do sentido. Ao explicar Daniel 8:14, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Miller, como já foi dito, adotou o ponto de vista geralmente aceito que a terra era o santuário, e ele acabou crendo que a sua purificação representava a purificação da terra pelo fogo na vinda do Senhor. Quando, portanto, descobriu que o termo dos 2.300 dias estava definitivamente predito, concluiu que isso revelará o tempo do segundo advento. Seu erro resultou da aceitação da concepção popular quanto aos que constituíam o santuário. No sistema típico que era a sombra do sacrifício e sacerdócio de Cristo, a purificação do santuário era o último serviço realizado pelo sumo sacerdote no ciclo anual das cerimônias ministradas. Ela era a obra
obra final da expiação, uma remoção ou apagamento do pecado de Israel. Representava a obra final do ministério de nosso sumo sacerdote no céu, na remoção ou extinção dos pecados de seu povo, os quais se achavam anotados fielmente nos registros celestiais. Este serviço envolve um trabalho de investigação e um julgamento. E isso precede imediatamente a vinda de Cristo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Pois quando ele vier, todos os casos já terão sido decididos. Diz Jesus, o meu galardão está comigo para dar a cada segundo a sua obra. Apocalipse capítulo 22, verso 12. Essa é a obra do ajuizamento imediatamente precedente ao segundo advento, que é anunciada na mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque a vinda é a hora do seu juízo. Aqueles que proclamaram essa advertência deram a mensagem certa no tempo certo. Mas assim como nos primeiros discípulos declararam, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, baseados na profecia de Daniel 9, conquanto falhando em perceber que a morte do Messias estava predita no mesmo texto. Miller e seus companheiros igualmente pregaram a mensagem baseados em Daniel 8,14 e Apocalipse 14,7, e não conseguiram enxergar que havia ainda outras mensagens reveladas em Apocalipse 14, as quais deveriam também ser apresentadas antes do advento do Senhor. Da mesma forma como os discípulos estiveram enganados quanto ao reino ser estabelecido no final das 70 semanas, assim os adventistas se equivocaram com respeito ao evento que deveria ocorrer ao término dos 2.300 dias. Em ambos os casos houve aceitação ou apego aos erros populares, os quais nublaram a mente para a verdade. Ambas as classes cumpriram a vontade de Deus apresentando a mensagem que ele desejava que dessem, e ambas, por meio de sua própria compreensão equivocada da respectiva mensagem, sofreram desapontamento. Apesar disso, Deus cumpriu seu misericordioso propósito, permitindo que a advertência do juízo fosse feita exatamente como foi. O grande dia estava próximo às portas. Pela providência divina, o povo foi testado em relação ao tempo definido, a fim de lhes revelar o que estava em seu coração. A mensagem foi destinada para a prova e purificação da igreja. O povo deveria ser levado a ver as suas afeições estavam colocadas no mundo ou em Cristo e no céu. Eles professavam amar o Salvador, agora deveriam provar seu amor. Estavam eles prontos a renunciar às esperanças e ambições. Missões mundanas, sabendo com alegria o advento do Senhor. A mensagem tinha por objetivo capacitá-los a discernir seu verdadeiro estado espiritual. Ela foi enviada em misericórdia para despertá-los a fim de que buscassem o Senhor com arrependimento e humilhação. O desapontamento, além disso, embora causado por sua compreensão equivocada da mensagem que transmitiam, deveriam redundar-lhes em bem. Provaria os corações daqueles que professavam haver recebido a advertência, e em face de seu desapontamento, rejeitaram eles precipitadamente sua experiência, abandonando sua confiança na palavra de Deus. Ou buscariam com coração e humilde discernir os que falharam em compreender o significado da profecia. Quantos havia sido pelo temor, por impulso ou hesitação? Quantos eram resolutos e incrédulos? Multidões professavam amar o aparecimento do Senhor. Quantos chamadas a suportar o escárnio e a condenação do mundo? E a prova da tardança e do desapontamento renunciaram eles porventura à fé. Em virtude de não compreenderem logo do início a atuação de Deus com ele em relação a eles, rejeitaram as verdades sustentadas pelos mais claro testemunho da palavra divina. Esta profecia revelaria a força daqueles com fé verdadeira haviam obedecido que acreditavam ser o ensino da palavra e do Espírito de Deus. Ela lhes ensinaria que unicamente essa experiência poderia fazer, o perigo de aceitar as teorias e interpretações de homens em vez de fazer da Bíblia sua própria intérprete. Para os filhos da fé, a perplexidade e tristeza resultantes de seu erro operariam a necessária correção.
seriam levados a um estudo mais aprofundado da palavra profética, aprenderiam a examinar mais cuidadosamente o fundamento de sua fé e a rejeitar tudo que, se embora largamente aceito pelo mundo cristão, não me tivesse fundamentado nas escrituras da verdade. Para estes crentes, assim como foi para os primeiros discípulos naquela hora da provação, parecia obscuro o seu entendimento, tornar-se-á mais claro posteriormente quando vissem o fim do Senhor. Tiago capítulo 5, verso 11. Saberiam que, a despeito da provação resultante de seus erros, os divinos propósitos de amor para com eles haviam estado firmemente a se cumprir. Aprenderiam, mediante uma bendita experiência, que ele é muito misericordioso e piedoso, que todos os seus caminhos são misericórdia, a verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. E essa foi a história de a luz por entre as trevas. Cara, a esperança. Aqueles que acreditavam, né, depois do desapontamento, que continuaram acreditando, cara, né, que Jesus, cara, não voltou naquela época, mas que ainda, cara, ficou na esperança, né, cara, da vinda do Senhor, e continuaram pregando. Essa profecia, ela foi predita, a profecia do desapontamento, ela foi predita em Apocalipse 10, era quando, era João, ele está diante de um anjo, cara, e ele pede para o anjo o livrinho de Daniel, que era, cara, quando ele comia era doce na boca, cara, e amargo no estômago. Cara, a volta de Jesus foi uma palavra doce para Guilherme Miller. Cara, ele saiu pregando por várias igrejas, cara, depois de estudar, cara, de Gênesis ao Apocalipse, cara, compreendeu Daniel e Apocalipse, cara, foi pregando, cara, foi uma palavra doce, cara, a volta de Jesus, cara, aquela alegria do povo, aquela pregação exaltada, como se diz, cara, era doce na boca. Mas o amargo no estômago foi no dia 22 de outubro de 1844, na primavera de 1844. Cara, que foi o amargo no estômago, que era o desapontamento. Que eles erraram na predição. Cara, Jesus não iria voltar. Cara, Jesus ia passar de sacerdote para sumo sacerdote. E incluído nessa história estava também Ellen G. White, que era o seu marido, Tiago White. Mas eles não desanimaram. Cara, que para mim ali, cara, começou a Igreja Adventista. Que ali foi fundada a Igreja Adventista. Cara, lógico que a Igreja Adventista foi fundada em 1863. Cara, mas para mim, cara, e para vários teólogos, cara, pregadores, cara, começaram, ali foi fundada em 1844. Porque não ficaram, cara, não largaram a fé, cara, ficaram firmes na fé, cara, e por isso, cara, a Igreja Adventista, cara, dos verdadeiros, não da porcaria que está hoje, dos remanescentes, cara, é a palavra de Deus, é a profecia viva, cara, dentro de nós. Por isso, cara, que nós temos que manter-se firmes, cara, no meio desta propagação da fé, cara, de escárnios, né, de as pessoas estar distorcendo a palavra, cara, que nós seja uma luz, cara, no meio dessas trevas, para que nós possamos, cara, sobreviver no meio dessas trevas, e sim, continuar propagando a palavra de Deus, cara, continuar pregando a palavra de Deus. Vamos orar para fortalecer mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Neste dia do Senhor, o sábado do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol, 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo, fez-se de mim o seu servo, para botar este alerta para o povo, este alerta para que o povo possa acordar, possa voltar ao seu primeiro amor, que é o Senhor, meu Deus. Era a sua palavra. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém.
Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Totalmente de graça, que ela não custará nada para vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!